E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, vamos para nossa aulinha de hoje, bidimensionalidade e tridimensionalidade, nossa aulinha do 6º ano. Então fica aí que vamos começar agora. Pessoal, então seguindo aqui adiante, vamos falar sobre Arthur Timóteo da Costa. Na aula passada nós falamos sobre a arte representando um povo, certo? Então ele vai representar todas as características daquele povo. Então, falando sobre Arthur Timóteo Costa, ele foi um artista carioca e um artista completo, porque ele era pintor, desenhista, cenógrafo, entalhador, decorador, certo? Também ele estudou na Escola Nacional de Belas Artes, certo? E também fez estudos na Casa da Moeda, certo? E tinha uma coisa interessante, porque ele era um afrodescendente, ou seja, nessa época ele sofreu bastante preconceito, mas ele deu a volta por cima, mostrando que a arte representa o povo, certo? Principalmente o nosso povo, o povo brasileiro, certo? Então, seguindo adiante, vamos para nosso assunto de hoje, que é bidimensionalidade e tridimensionalidade. E aí eu trouxe para vocês aí o quadro do Pablo Picasso aí, ó, que vocês estão observando, certo? Pablo Picasso. E esse quadro ele foi pintado na época da Guerra Civil Espanhola. E o que acontece com esse quadro? Esse quadro ele foi inspirado porque nessa época estavam em guerra, né, essa guerra civil, e aconteceu uma explosão, algo que deixou totalmente destroçado, e foi inspiração para ele pintar esse quadro, mostrando o que? Os horrores da guerra. Foi isso que ele mostrou aí no seu quadro Guernica, certo? E o que isso tem a ver com bidimensionalidade e tridimensionalidade? Pessoal, se a gente for observar o quadro Guernica, a gente vai observar que ele não vai ter profundidade, ele não vai ter volume, ele simplesmente pegou as imagens e colocou no quadro. Então, o que significa bidimensionalidade? Se nós formos observar, ele vai ter duas dimensões. Bidimensionalidade, duas dimensões. Qual seria essa dimensão? O comprimento e a largura. E ele pode ser representado de várias formas. Pode ser representado por fotografia, por televisão, no cinema. E suas imagens não têm profundidade física, como eu disse para vocês. Geralmente são imagens planas, projetadas em meio e superfícies planas. Ok? Então, seguindo adiante, para a gente entender esse conceito, vamos ver esse outro quadro aí, ó. Observe bem esse quadro. Vou aproximar mais, deixar ele mais próximo de você, e aí você vai verificar direitinho. O que a gente vai observar? Que você vai ter a noção de espaço. Como assim, professor? Aí vamos observar aí, ó. Se você verificar direitinho, você vai ver que as árvores estão próximas de você em relação à casa. A casa ela parece estar distante. Então, esse efeito aí é ocasionado por causa da tridimensionalidade. Observe aí, ó, que aí vai estar centralizado na casa, certo? E aí o que acontece? Os objetos eles vão crescendo, ou seja, dá aquela noção de profundidade. É isso que acontece aí na tridimensionalidade. Então, vamos ver aí o conceito geral de tridimensionalidade. Tridimensionalidade: no espaço tridimensional em que vivemos, o corpo e objetos são percebidos através de três dimensões e formam o volume das coisas. Aí nós vamos ter, quem são eles? A altura, profundidade e largura. Eles vão formar o que? O volume, ele vai dar volume às coisas, certo? Então a arte tridimensional é composta por uma grande variedade de elementos, como cerâmica, esculturas, monumentos, objetos decorativos, instalações artísticas. Elementos tridimensional caracterizados por possuírem um relevo que facilita a percepção de texturas, dimensões e espaço. Um grande exemplo que a gente pode dar é na época renascentista. Nós temos, por exemplo, Da Vinci, temos Michelangelo, que trabalhou tanto na questão da escultura, como também dessa arte tridimensional. Então, você tinha noção de profundidade. Então, eles trabalhavam muito bem a questão da altura, profundidade e largura. Ele dava volume às imagens. E falando em arte, falando em Pablo Picasso, nada melhor da gente falar sobre o cubismo. Cubismo, você já ouviu falar em cubismo? Então, o cubismo foi um movimento artístico que surgiu no século XX, certo? Nas artes plásticas, e tendo como principal fundador quem? Pablo Picasso, George Braque, tendo expandido para a literatura e a poesia pela influência do escritor John Passos e Vladimir Mayakovsky.
E o quadro representado, o quadro de Picasso, que representa muito bem esse cubismo, é o Le Demoiselle de Delavigo, certo? Esse é o quadro que representa o marco inicial do cubismo, certo? E o que é que trata esse cubismo? O cubismo, ele trata da forma da natureza no meio de figuras geométricas. Então é isso que a gente precisa entender, que lá no cubismo ele vai representar a natureza através de formas geométricas, como essa daí, ó, que vocês estão observando, certo? Então, como vocês estão observando aí, ó, nós vamos ter uma imagem, e essa imagem vai ser cheia de quadrados, ou seja, de figuras geométricas. Então esse foi um movimento artístico que representava as imagens através de figuras geométricas, certo? Então vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade eu quero que vocês desenhem e pintem, certo? Figuras formadas por formas geométricas. Aí nós temos aí, ó, triângulos, círculos e quadrados. E aí, se você puder pintar, você pinta das cores que está aí representada: amarelo, vermelho e azul. Triângulo amarelo, o círculo vermelho, quadrado e azul, certo? Então escutem bem: fazer um desenho, realizar um desenho, e esse desenho ele deve ser formado pelas figuras geométricas, certo? Triângulo, círculo e quadrado. Vamos à obra, certo? E é isso, galera. Então, galerinha, obrigado, valeu por vocês estarem aí e tchau, até a próxima.